Point the cannon right at you. It ain't me. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo bom, Sol? Boa tarde. Lívia, William. Sol, você chegou a mandar um e-mail para mim? Você falou que ia mandar ontem. Eu acabei que não vi aqui. Algumas pessoas mandaram, não sei se eu te respondi. Jorge, tudo bom? Flávio, ei, tudo bom, Flávio? Forte nos estudos? Bom, gente, vamos aqui para uma dica rapidinha, uma dica assim tranquila, né, que eu acredito que numa prova do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro vocês não podem, né, dar mole, sabe? Principalmente na questão conceitual. Olha só, para quem quiser meu e-mail aí, né, é Aurélio Bourret, né? Como escreve no Periscope, aureliobourret@yahoo.com.br. Quem quiser entrar em contato comigo pode mandar um e-mail, né, para aureliobourret@yahoo.com.br. Pode também, né, mandar mensagem inbox lá no Facebook, Aurélio Bourret, tá certo? E também, né, pode me seguir no Instagram. E lembrando que nós temos eu estou colocando a maioria dos vídeos no YouTube também, para que vocês tenham a possibilidade de assistir, né, depois de 24 horas. Que aqui no Periscope só fica até 24 horas. Tudo bom, Raquel? O pessoal está chegando. Olha só, eu quero trabalhar um tema extremamente tranquilo na doutrina, que é a personalidade jurídica das pessoas jurídicas e os direitos da personalidade das pessoas jurídicas. Esse tema, que é aparentemente tranquilo, na prova do MP vocês devem tomar um certo cuidado em função do posicionamento do examinador de vocês, o Leone. Veja só, a gente já sabe que a personalidade jurídica é aquela aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Essa personalidade jurídica é algo, né, eminentemente ligado à pessoa natural, à pessoa física. No entanto, o ordenamento jurídico também concede às pessoas jurídicas a chamada personalidade jurídica, essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Isso aí todos concordam, tá certo? Quer dizer, existe doutrina minoritária, mas o examinador de vocês também concorda com isso. Pessoa jurídica não só tem personalidade jurídica, como tem personalidade jurídica distinta de seus membros. A personalidade jurídica da pessoa jurídica, de uma sociedade, uma associação, não se confunde de maneira nenhuma com a personalidade dos seus membros, dos sócios, dos associados, tá certo? Dos seus integrantes. O que eu quero que vocês tenham em mente, se qualquer questão da prova do MP trabalhar a noção de direitos da personalidade das pessoas jurídicas, vocês devem tomar uma atenção redobrada. E aí eu imagino uma pergunta conceitual, gente. Parece pergunta boba, mas basta você ver as últimas provas, né? São perguntas de, às vezes, uma linha. Então imagine que seja perguntado para vocês o seguinte: as pessoas jurídicas gozam da proteção dos direitos da personalidade? Ou as pessoas jurídicas detêm direitos da personalidade? Acho que a pergunta mais interessante seria essa. Pessoa jurídica possui direitos da personalidade? Interrogação. Olha, uma pergunta que derrubaria muito candidato, porque parece fácil, mas se você usar terminologias equivocadas, o examinador poderá tirar ponto. Porque veja qual é o entendimento tradicional, tá? O artigo 52 do Código Civil, acompanhe comigo. Tudo bom, Rafa? O pessoal está entrando aí, Rafa Lopes, Aline. Veja só, quando você fala, será que as pessoas, vamos imaginar o Leone perguntando, pessoa jurídica, né, goza de direitos da personalidade, é dotada de direitos da personalidade? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Por quê? O artigo 52 diz o seguinte: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. A maioria da doutrina vai dizer o seguinte,
que, por força do artigo 52, as pessoas jurídicas têm sim direitos da personalidade. Valeu, Rafa, muito obrigado. É dito o seguinte, que as pessoas jurídicas têm direitos da personalidade, essa doutrina tradicional. Porque o artigo 52 diz no que couber, ela goza da proteção dos direitos da personalidade. E aí a doutrina tradicional vai dizer o que para vocês? Que as pessoas jurídicas têm direito à honra, não a honra subjetiva, mas a honra objetiva, direito à imagem, direito à privacidade, que seria o direito ao segredo das pessoas jurídicas, o direito ao nome. Então, seriam exemplos de direitos da personalidade que a pessoa jurídica teria, que uma empresa, uma sociedade empresária, uma sociedade empresária, uma associação, uma fundação gozaria. Isso aí é a doutrina tradicional. Mas veja, não é o que o Leone quer ouvir de vocês. Ele segue o entendimento do Tepedino, do Gustavo Tepedino, nesse ponto. Ele entende, quer dizer, segue em parte, porque para o Tepedino, pessoa jurídica não teria nem personalidade. Mas o Leone entende o seguinte, que a pessoa jurídica ela é dotada de personalidade jurídica, que seria a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. No entanto, o examinador de vocês, o Leone, ele entende que a pessoa jurídica, muito embora tenha personalidade jurídica, ela não detém, não goza de direitos da personalidade, porque ele entende que os direitos da personalidade estão ligados à dignidade da pessoa humana, e é verdade. Em última análise, eu sempre falo isso para vocês, que os direitos da personalidade visam tutelar os aspectos físicos, psíquicos e morais do ser humano. E, em última análise, proteger a própria dignidade da pessoa humana. Tudo bom, Aline? Obrigado. O que eu quero que vocês compreendam? Para o Leone, portanto, pessoa jurídica tem personalidade jurídica, mas não goza de direitos da personalidade. O que as pessoas jurídicas têm, portanto? Na interpretação quase que literal do artigo 52, elas não gozam de direitos da personalidade, elas gozam da proteção destinada aos direitos da personalidade. Olha a sutileza, você não precisa explicar isso numa prova, mas utiliza essa expressão, que é a expressão do examinador. Seria, em tese, errado afirmar que a pessoa jurídica tem direitos da personalidade. Você vai dizer o seguinte, que a pessoa jurídica goza da proteção dos direitos da personalidade. Então, aquela proteção que seria destinada às pessoas naturais, às pessoas físicas, é estendida para as pessoas jurídicas, que não tem, a pessoa jurídica, uma sociedade, não tem direito à honra, não tem direito à imagem, não tem direito ao nome. Ela goza da proteção destinada a esses direitos. É uma quimera, é uma sutileza, mas que é extremamente importante. Porque aí você tem as consequências. Vem a segunda pergunta. Sim, posso dar dica sim, Rafael. Depois, eu acho que eu pedi para você, se você puder depois mandar um e-mail para mim, ou uma mensagem box, até para eu saber mais sobre esse concurso do MP, me fala aí para a gente, eu vou dar uma checada no edital aqui para dar dica para vocês sim. Mas manda um e-mail para mim, Aurélio Bouretti, como está aí no Periscope, @yahoo.com.br. Bem, veja só, o que pode ser perguntado, qual é a consequência de você entender que pessoa jurídica tem personalidade, mas não tem direitos à personalidade. A pergunta sequencial será que pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pessoa jurídica pode sofrer dano moral? O que um candidato bem preparado responderia? Sim, de acordo com o artigo 52, a pessoa jurídica é dotada de direitos da personalidade no que couber. E a súmula 277 do STJ traz o entendimento que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A resposta estaria correta em qualquer concurso, menos no concurso em que o Leone está na banca ou que o Tepedino está na banca. Por quê? Para o Leone, não é tão simples a resposta. Ele entende que a pessoa jurídica não tem direitos da personalidade. E hoje o entendimento mais moderno é que dano moral é lesão aos direitos da personalidade. Aline, súmula 277 da STJ. 277. Então,
Num primeiro momento, parece o seguinte, o Leone, se ele entende que não tem direito da personalidade, não pode sofrer dano moral. Não, pode sofrer, mas o Leone diz que é por uma questão, né, de conforto terminológico. Veja o que o Leone fala. Na verdade, a súmula, vou ler aqui, tá? Ips literis, que está no livro dele. Na verdade, a súmula 277 criou uma técnica para reparar os danos sofridos por uma pessoa jurídica, né, que não se enquadram com conforto na noção de dano material. O que ele está querendo dizer? Que a noção de dano moral, ela está atrelada a direitos da personalidade. Se pessoa jurídica não tem direitos da personalidade, ela em tese não sofreria dano moral. Porque para o Leone, o dano que a pessoa jurídica sofre, em última análise, ele será o quê? Um dano material. Se você mancha o nome de uma empresa, de uma sociedade empresária, se você atenta contra a honra objetiva de uma sociedade empresária, ela, em última análise, vai ter o quê? Prejuízos materiais, que são facilmente demonstrados. Você pode comprovar que o balanço da empresa foi alterado, que ela está tendo prejuízo em função das ofensas perpetradas contra o seu nome, contra a sua honra. Tá certo? Então, em última análise, esse dano não seria o quê? Moral, seria material. Mas aí ele mesmo faz a indagação. E aquelas pessoas jurídicas que não têm finalidade lucrativa? Uma ONG, por exemplo, uma fundação, uma associação. Nesse caso, ele entende que não seria propriamente um dano material, mas na esteira do Gustavo Tepedino ele chama de dano institucional. Mas o dano institucional não seria propriamente um dano moral. No entanto, o Leone diz que a súmula 277 vem em boa hora, porque ela utilizou uma técnica falando que pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral para tentar englobar essas hipóteses em que a pessoa jurídica sofre uma lesão ao seu nome, à sua imagem, à sua honra, mas não tem uma alteração material, não tem um prejuízo. E aí, se ela comprovar que teve um dano institucional, a gente pode enquadrar como dano moral. Veja, o Leone, né, com todo respeito aqui, ele fica no meio termo. Ele não adota a posição do Tepedino, que diz que pessoa jurídica não sofre dano moral. O Tepedino entende que pessoa jurídica não sofre dano moral. Tá certo? E existe até um enunciado do CJF, né, nesse sentido, que é o enunciado 286. Mas o Leone, ele entende o seguinte, que a pessoa jurídica, apesar de, por toda a lógica, não poder sofrer dano moral, você chama de dano moral, né, aquela lesão sofrida pelas pessoas jurídicas que não têm finalidade lucrativa. Então deixa eu sintetizar para vocês o que é importante para a prova. Na prova, se for perguntado, ele vai trabalhar a questão dos direitos da personalidade. Tá? Ele vai perguntar o seguinte, pessoa jurídica detém direitos da personalidade? A resposta é não. Direitos da personalidade estão atrelados à noção de dignidade da pessoa humana. Então, só pessoa natural tem direitos da personalidade. No entanto, a pessoa jurídica ela goza da proteção. No que couber, ela goza da proteção. Então, a proteção ao nome, a proteção à imagem. E aí, se for perguntado, se houver uma lesão à imagem, ao nome da pessoa jurídica, aí vocês podem afirmar que esse é o chamado dano institucional, que a jurisprudência, de acordo com a súmula 277, interpreta como dano moral. Aí você não entra na discussão, você apenas mostra que você conhece os conceitos. Se for perguntado se pessoa jurídica pode sofrer dano moral, você vai dizer que apesar de elas não serem detentoras de direitos da personalidade, porque esses direitos são atrelados à pessoa natural, elas gozam da proteção aos direitos da personalidade, no que couber, honra, imagem, segredo, privacidade, tá certo? E a lesão à imagem, à honra da pessoa jurídica gera o chamado dano institucional, que pode ser caracterizado, no caso concreto, tanto como dano material, se houver um prejuízo material, patrimonial, ou se houver ali um prejuízo abstrato à imagem, ao nome da pessoa jurídica, você vai chamar de dano institucional, mas o STJ, na súmula 277, trabalha como dano moral. Você pode afirmar que é um dano institucional, mas que a jurisprudência,
o STJ, na súmula 277, trabalha como dano moral, ou acolhe como dano moral. Você não está dizendo o que é, você está dizendo o que o STJ diz. E assim você mantém a posição do examinador. Tranquilo, gente? Deu para entender? A Flávia pediu aí, faça um vídeo com todas as alterações do Código Civil. Olha, eu estou fazendo aos pouquinhos, não caberia num vídeo só, tá bom? Aos pouquinhos a gente está falando. Tranquilo, Jorge? Entenderam? Eu queria passar mais uma dica para vocês aqui. Essa dica que eu passei para vocês, gente, é uma sutileza, tá? Vocês já iam ganhar pontos respondendo da maneira tradicional, mas aqui eu estou falando para vocês usarem, né, as expressões do examinador. Veja só, um detalhe importantíssimo, tá? Eu esqueci de botar no título do vídeo, mas compartilhem aí, peçam para os seus colegas assistirem depois a repetição no Periscope ou lá no YouTube. Eu estou botando no YouTube também. Vou falar de um tema importantíssimo aqui, que esse sim pode derrubar muito candidato, tá? Porque muita gente estuda para defensoria, estuda para magistratura em outros concursos e não sabe a posição do examinador. Se o Leone perguntar, e olha que as perguntas deles costumam ser curtas, tá? Vai que nessa prova pode vir uma pergunta de uma página, né? Um caso concreto. Mas normalmente são conceituais. Se ele perguntar para vocês, seja num caso concreto, seja numa frase apenas, numa indagação, é possível uso capião de bem público? Vou repetir. É possível uso capião de bem público? Responda fundamentadamente. O que vocês responderiam? Sim ou não? É possível uso capião de bem público? Barretos aí na área. Olha, a Sol já acertou. Não, não. A concurseira ali, né, que é a Carol, disse que em regra não, né? Eu imagino que aí, por exemplo, a Marília já está falando, se for desafetado. Gente, olha só, cuidado com isso. Muitos têm essa noção, em regra não. Se for desafetado, pode. O que é desafetação lá no direito administrativo? É quando o bem não está tendo uma destinação pública, não está atendendo ao interesse público. Veja, a desafetação, ela quebra a regra da inalienabilidade do bem público. Não confundam. O bem público, em regra, é inalienável. Ele só poderá ser alienado se houver desafetação, se ele já estiver desafetado ou ocorrer um procedimento de desafetação. Aquele bem deixará de ter destinação pública. Agora, quando a gente fala em uso capião, a gente não fala na característica da inalienabilidade dos bens públicos. A gente fala em que característica? A característica da imprescritibilidade dos bens públicos. Os bens públicos, exatamente, Lívia, o pessoal tá fera, hein? Os bens públicos são imprescritíveis e inalienáveis. Poderão ser alienados caso estejam desafetados. Mas a doutrina majoritária entende que o bem público ele não perde o seu caráter de imprescritibilidade, mesmo que esteja desafetado. Atenção para isso. Não é só a doutrina que diz isso, é a própria Constituição. O artigo 191 da Constituição, a Constituição, tá, gente? Diz: os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Tem que ter muito cuidado, né? Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. O Código Civil, no artigo 102, diz: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Muito cuidado com a pergunta e muito cuidado com a resposta, exatamente, né? Então, gente, eu sei que vocês estão pensando, puxa, mas eu li no Cristiano Chaves diferente, mas eu aprendi diferente na faculdade. Por quê? Existe uma doutrina que é minoritária, mas ela é mais moderna, né? E que, pugnando aí pelo princípio da função social, como a Thay, né? Eu não sei se é o nome completo, a Thay está falando, né? Parece até que eu estou com intimidade aqui chamando pelo apelido, né? Mas é porque não aparece o nome completo. Então, assim, quem estuda para defensoria pública, quem estuda uma doutrina mais moderna, talvez observe alguns autores falando que se o imóvel não estiver cumprindo a função social, Cristiano Chaves diz isso, se ele estiver desafetado e alguém der melhor função social para aquele bem, ele poderá, né, ser adquirido por uso capião. É o que a doutrina faz aquela divisão, né? Existem os bens públicos de uso comum do povo
esses não podem sofrer uso capião. Os bens de uso especial também não podem sofrer uso capião. E para a doutrina minoritária, os bens públicos dominicais, aqueles que não estão afetados ao interesse público, eles poderiam sofrer uso capião. Essa é uma tese que você pode botar na prova da defensoria, que você pode botar numa prova da magistratura, dependendo de quem estiver na banca. Mas na prova, aqui exatamente, Fabi, dominicais ou formalmente público, na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o examinador Leone, você deve afirmar peremptoriamente que bem público não é objeto de uso capião. Bem público é imprescritível, seja ele dominical ou não. Tá certo? Exatamente, Marília. A doutrina minoritária ela é muito festejada, mas ela não é a majoritária e não reflete nem um pouco o posicionamento dos tribunais. Então você pode também colocar que o STJ, né, por diversas vezes já decidiu que bens públicos, ainda que dominicais, não podem ser usucapidos, não podem ser, né, adquiridos por uso capião. Gente, questão boba aqui, tá? O Leone nem inova nisso, ele segue a doutrina majoritária. Mas eu estou avisando vocês porque eu sei que muitos alunos estão com essa noção na cabeça. Toda vez que eu pergunto em sala de aula se o bem público pode sofrer uso capião, as pessoas respondem que sim. Ô Thay, oi Luísa, tudo bom? A Thay perguntou, pode ser usada a doutrina minoritária? Você, numa prova que você conhece a posição do examinador, como eu estou passando para vocês a posição do Leone, você não vai usar a posição minoritária. Você pode colocar no máximo assim, são 8 linhas para responder. Ainda que pese posição minoritária em sentido contrário, bem público não pode sofrer uso capião. Bens públicos são imprescritíveis, ainda que bens dominicais, conforme artigo 102 do Código Civil e artigo 191 da Constituição Federal. Tá certo? Constituição da República Federativa, né? Aliás, tomem cuidado com isso, evitem colocar CF na hora de responder prova discursiva. Não é o caso do Leone, mas tem examinador que se incomoda. A Constituição não é federal, a Constituição é da República Federativa do Brasil. Então, se for abreviar, e devem abreviar, coloquem CRFB, tá certo? Por incrível que pareça, tem examinador que tira ponto, tá? Não é o caso do Leone, mas coloquem CRFB. É a sigla correta, inclusive, né? Reconhecida aí pela Academia Jurídica. Tá bom, gente? Tranquilo? Você pode botar CRFB ou CR/88. O plano anterior foi abordado, mandei e-mail ainda. O plano anterior? Olha, eu não recebi. Eu vou checar o seu e-mail, João. Não, eu vou falar com você depois no e-mail, tá bom, João? Eu vou checar aqui se eu recebi e qualquer coisa, se eu não responder até hoje de noite, me manda de novo, tá? Posso ter perdido aqui. Bom, gente, fechamos 2 dicas importantes para resumir para quem chegou agora aí, o João, a Luísa, o Elber. Na prova do Ministério Público, pessoa jurídica não detém direitos da personalidade. Pessoa jurídica detém apenas o quê? A proteção destinada aos direitos da personalidade. É um detalhe, mas que pode tirar pontos. E uso capião de bem público não é possível, a Constituição veda. Tá certo? Simples assim, tomem cuidado. Tá bom, gente? Mais tarde, de noite, eu volto aí com o nosso curso de contratos em espécie, trabalhando, continuando o estudo da doação. Tá bom, gente? Tranquilos? Gostaram? Vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado pelo compartilhamento. Estamos chegando a 700 seguidores e eu estou devendo aí, né, aquele aulão de boa-fé objetiva, direito civil constitucional. Fiquem atentos que a gente vai trabalhar isso em breve. Como faz para me seguir, tá? Olha, quem quiser me seguir aqui no Periscope, é só clicar nessa cabecinha que tem um desenho de bonequinho aqui com um número. Você clica ali e aí tem uma opção de me seguir. Acredito que seja aí. E se você quiser me seguir no Facebook, meu Facebook é Aurélio Bourret, tá? Aurélio Bourret, mas escreve Aurélio Bourret, B-O-U-R-E-T, como está aqui no Periscope. E no canal do YouTube também, canal Aurélio Bourret, tá bom?
Taiguima, né? Eu não sei qual é o seu nome, mas pode seguir aí sem problema nenhum. Gente, muito obrigado pelos elogios, né? Vocês estão sempre fiéis aqui acompanhando, né? Vamos junto aí, caminhando, né, para esse 2016, que vai ser um ano de muito estudo e muitos concursos, tá certo? E aos pouquinhos a gente vai passando as novidades do Código Civil. Tayane, prazer, Tayane. Pode seguir aí. Tá bom, gente? Que pena, Rafa. Depois você pega, então. Gente, para quem perder a reprise de 24 horas, eu não garanto, mas alguns vídeos eu vou colocar no YouTube. É que demora muito para subir o vídeo, tá bom? Um abração. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Sol. Engraçado que eu fico tentando desligar aqui, demora pra... Tchau, gente. Abração.